Capítulo 30. Uma hora depois, eles estavam sentados novamente na loja de macarrão. Pintor sozinho, mesa próxima, assistindo aos outros em sua reunião nervosa. Eles constantemente perguntavam a Yumi se ela estava bem, como se a resposta fosse mudar de um momento para o outro. Ela parecia estar bem. Pelo menos não ia morrer de frio. Os outros tinham tentado levá-la para o hospital, mas ela insistira que queria algo quente para comer e um lugar quente para se sentar. Então foram para lá, e ela estava na segunda tigela de caldo da noite, condimentada e aquecida até ferver. Pintor não entendia como ela podia comer aquilo sem se queimar, mas, lógico, o povo do planeta dela tinha uma relação estranha com o calor. Pintor estava cansado. Aquela coisa havia extraído algo dele, e abraçar Yumi fizeram o mesmo. Por sorte, não parecia ser algo permanente. Só uma fadiga vazia, como se ele não tivesse dormido bastante. Nunca se sentira sonolento na forma de espírito. Ele estava tentando entender por que a loja estava tão apinhada àquela hora, além do número costumeiro de pintores. Mas antes de descobrir a resposta, Tojin chegou e correu para se juntar aos outros. Estavam todos ali. Masaka e Izzy haviam sido chamadas de suas patrulhas. O capataz acreditou em mim, afirmou ele. Especialmente quando mostrei o que havia acontecido no playground. A guarda dos sonhos foi convocada. Há um contingente deles em Egito. Estarão aqui em poucas horas. Isso é maravilhoso, disse Akane de modo elevado. Eles vão cuidar disso, Yumi. Vão encontrar o pesadelo. Desculpe, disse Tojin sentando-se ao lado de Akane, por não acreditar em você antes. Yumi encontrou o olhar de pintor. Missão cumprida. Logo a guarda cuidaria do pesadelo estável. Se fosse esse o motivo para os espíritos terem juntado os dois, então o trabalho deles estava feito. A partir de agora saímos em 3 para patrulhar, continuou Tojin, até a criatura ser pega. Também não devemos contar a ninguém. Eu detesto essa parte, murmurou Masaka. O povo da cidade merece saber. Você só aprecia a ideia de contar para eles, retrucou Izzy, cutucando o braço dela. Porque é uma coisa horrorosa. Eu detesto coisas horrorosas, disse Masaka. Você acha que pesadelos são fofos? Eles podem ser, disse ela. Podem ser qualquer coisa. Akane olhou para Yumi. Você está bem, Yumi? Sim, disse Yumi. Melhor agora que tenho algo quente dentro de mim. Foi muito corajoso da sua parte, disse Akane. Sair para provar que seu irmão não era um mentiroso. Mas também extremamente estúpido. Você entende isso agora, não entende? Yumi assentiu. Ele fugiu, não foi? Indagou Izzy. Quando viu o monstro semanas atrás, correu para outra cidade. É por isso que não o vimos ultimamente. Por isso que ele saiu de licença. Não, disse Yumi com fogo nos olhos. Sua objeção vigorosa o bastante para fazer o pintor sorrir apesar da fadiga. Eu o vi mais cedo hoje. Vocês todos estão errados sobre ele. Muito errados. Ele era grato por isso, mas também não deixou de ver como os outros se entreolharam. Ela nunca os convenceria. Aquilo não o magoava tanto quanto antes. Afinal, ainda não sabia ao certo se ela persuadira ele ou não. Aquelas últimas semanas em que passaram um tempo, invisível sim, mas tempo de verdade, com os antigos amigos o lembraram de como gostava de estar com eles. Reconheceu como a amargura havia envenenado sua mente, como um mofo em uma pintura, arruinando os detalhes verdadeiros. Ele havia sido pouco caridoso em suas descrições para Yumi. Terrivelmente pouco caridoso. Na verdade, eles eram pessoas maravilhosas. Ele apreciava que Akane mantivesse todos juntos, como a cola de uma colagem, tão cuidadosa para não deixar ninguém se sentir abandonado. A achava encantador como o Tojin era tão entusiasmado com sua musculação, mas também tímido em relação a isso. Até gostava de como nunca conseguiu descobrir
se Masaka era genuinamente interessada no macabro ou, de algum modo, só sem noção. Até apreciava Izzy e sua Izitude. Eles podiam não ser mais seus amigos, mas Pintor podia ser amigo deles, em segredo. Se deixasse de lado aquela horrível amargura. Estampa chegou agitada com as mãos nos quadris. Eu vou descobrir, disse ela. O que vocês estão escondendo de mim? Desculpe, Estampa, disse Akane docemente. É assunto de pintores, são as regras. As regras não se aplicam a mim, retrucou Estampa. Eu não sou uma pessoa, nem estou viva de verdade. Ela balançou a cabeça. Bem, desculpe pela multidão, embora seja esperado. Esperado? Perguntou Tojin. Devido à transmissão, disse Estampa inclinando a cabeça para o lado. A aterrissagem? A espaçonave. Já esqueceram que seu povo está prestes a fazer o primeiro contato? Oficialmente, pelo menos. Proprietárias de lojas de macarrão com traseiros jeitosos não contam, ao que parece. A aterrissagem era naquela noite? Pintor se virou, vendo a multidão com novos olhos. As pessoas conversavam animadamente, esperando que Estampa ligasse a Ion Visão do restaurante, o que ela fez logo depois de deixar a mesa deles. Pintor se levantou e fitou as linhas de luz atrás do vidro, pendurado bem alto na parede para que todos pudessem ver. O Ion começou a tremer, então assumiu a forma do chefe dos exploradores em sua cabine de comando, transmitindo do ônibus espacial perto da estrela. Completamos nossa órbita do planeta, disse o líder dos exploradores. Ela corresponde às inspeções visuais através do telescópio. Não recebemos sinais de rádio, mesmo tão de perto, mas nossos levantamentos indicam habitações. Contudo, há poucas massas de terra. Parece que essas pessoas passam a maior parte do tempo navegando os oceanos, pois estamos vendo muitos barcos. Barcos? Yumi foi até Pintor, com os olhos arregalados enquanto eles assistiam. Estamos entendendo agora nossas linhas de íon para a superfície, explicou o explorador. Foi aquilo que os levara por todo aquele caminho. Um par de linhas de íon móveis conectadas ao planeta deles, que permitiam ao veículo espacial viajar como um trem, constantemente energizado, empurrado pelas linhas. Como eles haviam fortalecido as linhas o bastante para que elas se esticassem por todo aquele caminho, estava além da compreensão de Pintor. Você, sussurrou ele para Yumi, já tentou visitar os oceanos do seu planeta? O quê? Perguntou ela. Não conheço essa palavra. Água, disse ele. Enormes corpos de água, como uma fonte gelada, mas imensos. Nós temos alguns deles aqui. Nossas cidades chegam até suas margens. Ele tinha ouvido que um desses oceanos levaria um dia inteiro para ser cruzado com um barco de linhas de íon. A água desse jeito ferveria até evaporar, replicou ela. Não há terras altas o bastante para mais do que uma fonte fria ocasional. A menos que talvez estejam além das pedras ardentes, nos ermos gelados lá no alto. Ele sentiu uma preocupação crescente enquanto assistiam os exploradores na cabine guiar seu veículo. Escutou suas observações e ouviu o sacolejo da nave enquanto ela seguia as linhas de íon até o chão, enfim aterrissando. A porta se abriu e a câmera se virou nas mãos de um explorador para mostrar a vista do lado de fora. Ali, curiosos seres estavam chegando para inspecionar a nave. Ágeis, altos e com 4 braços, os exploradores os descreveram como tendo pele branca como giz. 4 braços? Com certeza não eram humanos, mas eu já sei o que é, só não lembro o nome. Embora você possa ter adivinhado isso, Pintor estava atordoado. Yumi não era uma habitante da estrela. Ela nunca tinha sido. Como é que era o nome da raça?